Deus, abençoa a vida do pastor Valcir, a sua família, ó Pai. Abençoa-o no trato com a nossa igreja, com essa comunidade, com essa família. Abençoa-o e dá sabedoria e transmite aquilo que tu queres transmitir pela boca do teu servo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Como nós já temos visto, percebido, estamos nesse mês abordando temas relacionados à família. Nós só interrompemos essa sequência domingo passado, porque comemoramos o dia da Mocidade Presbiteriana do Brasil, o dia do jovem presbiteriano, que sempre se dá no terceiro domingo de maio. Mas ontem nós tivemos nosso encontro da família, nosso dia da família, da quarta igreja, e o preletor, reverendo Damião, falou sobre projeto de Deus para a família. Hoje de manhã também abordamos o tema de família. E hoje à noite eu queria falar sobre educação de filhos. Num texto que sempre me intrigou muito, que nós vamos ler juntos agora, Provérbios 22, verso 6, eu acho que alguns sabem de cor, é um verso que quem está na igreja desde pequeno, certamente já ouviu muito esse provérbio, e já ouviu certamente muitas interpretações a respeito desse provérbio. Vamos ler juntos Provérbios 22, verso 6. Vamos juntos? Ensina a criança. Desde já eu queria deixar uma coisa muito clara. Provérbios não são promessas. Então, não leia esse verso, não leia esse verso 6 como algo que tem que funcionar, como está aqui. O texto não está dizendo que se você ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor, ele, quando envelhecer, vai também estar nos caminhos do Senhor. Pode ser que ele não esteja. Pode ser que você tenha ensinado nos caminhos do Senhor e seu filho, quando atingiu uma maioridade, resolveu seguir um outro caminho. Provérbios são conselhos dos sábios de Israel da época, de situações que eles observaram durante a vida e eles viram que funcionaram, na grande maioria dos casos. E eu estou dizendo isso porque eu conheço muitos pais crentes em Jesus, foram crentes a vida inteira e ensinaram seus filhos, porque acompanhei, e os seus filhos não estão nos caminhos do Senhor. E eu lembro que quando jovem, muitos diziam para a gente que se os filhos não estivessem nos caminhos do Senhor, é porque os pais não prestaram, é porque os pais não ensinaram seus filhos nos caminhos do Senhor. É claro aqui que este provérbio diz que é dever dos pais ensinar seus filhos no caminho do Senhor. Mas há alguns detalhes aqui que eu gostaria de
trazer para reflexão nessa noite com os irmãos. Para quem é esse conselho que está aqui? Salomão, provavelmente, escritor desse texto, escreveu para todos os judeus da sua época, do seu tempo, para os pais mais novos, para os pais mais velhos, para os avós. E se esse texto Deus permitiu que fosse incluído no cânon sagrado, se tornasse parte da Bíblia, então certamente também é para nós, também é para os nossos dias. Não é um texto que você deve desconsiderar, muito pelo contrário, você precisa dar extrema importância ao provérbio que está aqui e entendê-lo como ele precisa ser entendido nessa noite. Lá no hebraico, esse verso 6, ele é um pouco diferente do sentido que foi traduzido para o português em todas as versões que nós temos no nosso país, pelo menos as versões mais antigas. E porque agora nós temos versões mais novas, a Kaline leu uma versão nova agora, isso fez com que a comunidade que estuda as línguas originais da Bíblia fossem fazer revisões de seus textos, e estão fazendo revisões, e nós vamos ter a nova versão da revista atualizada, a nova versão da revista corrigida. As sociedades bíblicas estão aprontando essas novas versões. O sentido no hebraico, se nós fôssemos trazê-lo como ele significa lá, mais ou menos seria assim: ensina um menino de acordo com o caminho dele, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. Então eu queria que nós aprendêssemos o que significa ensinar aqui nesse texto, apenas nesse texto, à luz desse texto. A raiz da palavra em hebraico, que está traduzida na nossa versão aqui, revista atualizada, como ensino, não é muito bem ensino. A palavra é Hanukkah, e ela é a mesma palavra para os judeus comemorarem uma festa chamada Festa do Hanukkah. O que é essa festa? Na época do Império Medo-Persa, o imperador Antíoco Epifânio, ele entrou no templo de Jerusalém e ele profanou o templo. Ele matou porcos dentro do templo e sangrou os porcos e lavou o chão do templo com o sangue dos porcos. Vocês sabem que os porcos são animais que não devem ser comidos pelos judeus, são animais malditos. E Antíoco Epifânio profanou o templo, e a partir dessa profanação surgiu uma revolta dos judeus que na história ficou conhecida como a revolta dos Macabeus. E então os Macabeus, depois de um tempo, eles conseguiram expulsar os exércitos inimigos, e eles fizeram uma reconsagração do templo de Israel. Essa reconsagração, a palavra é Hanukkah, é a mesma palavra que está aqui
nesse texto, verso 6, ensina a criança, Hanukkah, a criança. Não é o sentido de educação, de ensino, de dar ao filho, à criança, conceitos de matemática, de química, de física, instruí-lo a se portar socialmente. É muito mais do que isso. O sentido é de dedicação. Ensina a criança. Na verdade, o texto está dizendo: dedica a criança, dedica o seu filho, dedica o seu filho para a glória do Senhor, dedica o seu filho para que ele seja servo do Senhor, para que ele seja adorador do Senhor. Como Ana dedicou Samuel lá no templo, para que ele fosse sacerdote, é essa mesma analogia que está aqui nesse texto do verso 6 de Provérbios. Ensina é muito mais do que ensinamento, instrução, aprendizagem, treinamento, é dedicação. Nós deveríamos ser pais dedicados, deveríamos ser tutores dedicados, deveríamos ensinar todos aqueles que Deus nos der para ensinar, todos aqueles que forem nossos tutelados. E aqui é muito mais do que o filho, uma criança, mas todos aqueles que nós tivermos a possibilidade de dedicar a nossa vida em primeiro lugar ao Senhor, para que possamos dedicar a vida daqueles que Deus nos deu para cuidar. Nós somos mordomos, lembram? Somos mordomos do Senhor, não são nossos filhos, são do Senhor. Nós somos mordomos, e como mordomos, somos pais dedicados, que se dedicam ao Senhor e que dedicam seus filhos ao Senhor. Em algumas versões, o sentido é de consagração, mas dedicação ainda é um sentido mais profundo do que consagração. Consagração dá a ideia de que você faz uma vez só, você faz num ato, num determinado momento da vida. Dedicação é algo que você faz o tempo inteiro. Enquanto você tiver fôlego de vida, você vai estar dedicando seu filho ao Senhor. Ensina a criança. E irmãos, aqui criança não são exatamente crianças. Essa palavra que aqui está traduzida como criança, no hebraico, é uma palavra que é usada tanto para criança quanto para jovem, ou seja, tanto na idade mais tenra quanto na idade da maioridade. Ensina a criança aqui é caminhar, dedicar, consagrar a vida do nosso filho até que ele responda por conta própria. Nós presbiterianos, nós batizamos os nossos filhos, e quando eles tiverem a idade da razão, nós oramos a Deus para que eles confessem a fé pessoal em Jesus. É esse sentido que está aqui no texto. Nós ensinamos no sentido de dedicar ao Senhor, e aí você não precisa fazer graduações, você precisa ser alguém íntimo do Senhor, você precisa ser alguém que também está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. O sentido aqui não são instruções
não é um grau de instrução que você possa oferecer a seu filho, mas é a quantidade de experiências com Deus, a quantidade de experiências com Deus que você pode transmitir ao seu filho, e caminhando junto com o seu filho, ter as experiências com Deus, com ele junto. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. No hebraico, o sentido é de acordo com o caminho dele, de acordo com o caminho da criança, do filho. O sentido é, nós precisamos consagrar, dedicar os nossos filhos com as características de cada um deles. Nossos filhos são diferentes uns dos outros, então nós precisamos dedicá-los ao Senhor, considerando as peculiaridades e as características de cada um deles, considerando a geração que ele vai estar vivendo. Isso significa dizer que nós, pais, tutores, nós precisamos acompanhar o desenvolvimento, nós precisamos estar antenados às peculiaridades de cada geração que eles vão estar vivendo. Há pais que não conseguem mais uma linha de conversa, de diálogo, de amizade, porque se distanciou do tempo e da época. O texto diz para nós que é um desafio, porque nós precisamos estar sempre interessados nas fases dos nossos filhos. Nós precisamos estar sempre sabedores de tudo o que os nossos filhos estão vivendo nas diversas fases da vida deles. De acordo com o caminho dele. Uma outra ideia no hebraico é de que nós devemos ensinar a criança na boca do caminho dele. Ou seja, desde o início, você precisa dedicar o seu filho ao Senhor. Você não pode fazer isso, você não deveria fazer isso quando o seu filho já está numa idade formada. A pedagogia e os educadores dizem que a formação hoje, ela vai aos 6 anos. Aos 6 anos uma criança está formada, o seu caráter, a sua personalidade. E o texto dá a ideia de que na mais tenra idade, dos 0 aos 6 meses, dos 6 meses a 1 ano, você precisa iniciar o seu filho, inaugurar o seu filho nos caminhos do Senhor. Nós aconselhamos aos irmãos presbiterianos que tragam seus filhos para o batismo na idade mais tenra possível, quando eles param aquele tempo das vacinas, do amamentamento. É isso? Amamentação. E então traga para o batismo. Eu sei que tem alguns que nem batizaram e acham que o filho tem que vir para o batismo já próximo de 10 anos. 10 anos a criança já está na idade da razão, ela já deveria fazer a sua profissão de fé, se ela assim desejar e se ela assim entendesse. Mas a ideia é de que desde bebê, desde 0 ano, nós deveríamos inaugurar o nosso filho no caminho do Senhor. Não é um caminho, nós não temos que ensinar o nosso filho em um caminho, nós temos que inaugurar o nosso filho no caminho,
no caminho do Senhor. Então, se nós não estamos no caminho do Senhor, como é que nós vamos encaminhar o nosso filho no caminho do Senhor? Meu pai sempre foi católico, nunca foi evangélico, nunca se converteu, ia na igreja só quando tinha festa. Aqui a gente tem essas coisas também, né? Não, isso a gente tem em todo lugar. Só quando tinha uma grande festa e meu pai falava assim, olha, você vai com a sua mãe para a igreja. Ele não ia para a igreja e eu ficava assim, mas eu não podia falar nada, senão tomava varada. Então eu ia com a minha mãe. E hoje eu entendo que Deus me conduziu sempre com a minha mãe, para que eu me firmasse na fé protestante, na fé evangélica, e assumisse o Senhor Jesus como o Senhor de minha vida. Mas meu pai, ele falava, se você não for para a igreja com sua mãe, você vai ficar de castigo, amanhã na escola você não vai levar o brinquedo. Então, mas meu pai não ia na igreja, ele não podia me inaugurar no caminho, porque ele não estava no caminho. E aí, graças a Deus, minha avó, minhas tias, minha mãe, elas me inauguraram no caminho. Eu escrevi outro dia uma pastoral, dizendo que minha mãe me levava para a reunião de departamento da SAF, e eu gostava demais quando tinha reunião, porque rolava muito lanche, salgadinho, era torta, bolo, e eu era uma das poucas crianças que ia para a reunião. Então as tias, né, me tratavam assim, olha, porque eu era criança, deixa ele comer, ele é criança, deixa ele comer. E eu louvo a Deus, porque, não louvo a Deus por causa dos lanches não, gente. Eu louvo a Deus, porque minha avó, minha mãe, minhas tias, me inauguraram no caminho. A questão aqui do caminho, no texto em hebraico, também dá o sentido de inaugurar. Salomão, ele inaugurou o templo, e a palavra é Hanukkah, a mesma palavra para ensinar aqui. Quando um judeu, um jovem judeu, ele comprava uma casa, ou ele fazia uma casa, ele construía uma casa, ele era permitido a ele não ir à guerra, enquanto ele não inaugurasse a casa, enquanto ele não consagrasse a casa para o Senhor. E a expressão é Hanukkah, a mesma expressão que está aqui, como ensina o menino, ensina a criança. É o sentido de que nós temos que colocar o nosso filho no caminho. Se nós estamos no caminho, entendemos que esse é o caminho, esse é o único caminho. Aliás, Jesus diz que Ele é o único caminho. Então, os nossos filhos, nós deveríamos fazer de tudo para que eles estivessem no caminho. Se eles adultos, eles resolverem tomar um outro rumo, é problema deles. Mas enquanto eles estiverem desde nascer até a maioridade, nós precisamos insistir em dedicá-lo ao Senhor no caminho. Ensina o menino no caminho dele, no caminho em que ele deve andar, e quando ele envelhecer, não se desviará dele. Quando ele envelhecer, a ideia não é só do menino envelhecer, mas também do caminho envelhecer. E o que é que não envelhece no caminho? É justamente
as coisas que são da eternidade. As coisas que são da eternidade são pessoas. Então, o que nós precisamos transmitir aos nossos filhos, que não vai envelhecer, são os princípios da palavra do Senhor. Porque as outras coisas envelhecem. A educação muda, as instruções mudam, os currículos mudam, mas os princípios e valores da palavra de Deus são eternos, serviram para Salomão, para Moisés, para Davi, servem para nós hoje, não há nenhuma diferença. Então, se nós queremos que o nosso filho esteja no caminho como nós estamos, e ele não envelheça, e ele não perca o fascínio por esse caminho, nós precisamos ensinar os princípios e os valores da palavra de Deus. Muitos hoje estão perdendo o fascínio pelo Evangelho, não por causa do Evangelho, mas por causa das coisas que nós temos acrescentado ao Evangelho, e muitas vezes tornado essas coisas mais importantes e relevantes do que o Evangelho. E alguns estão se decepcionando com brigas de liderança, com pessoas que na igreja são um personagem, fora da igreja é um outro personagem. Nós precisamos ensinar os nossos filhos apenas os princípios e valores da palavra de Deus. Quando ele envelhecer, o sentido é de que ele vai envelhecendo pouco a pouco, como qualquer um de nós. Então, nesse processo de envelhecimento, nós estamos juntos. E mesmo que já alcançou mais da maioridade, nós continuamos juntos. O texto traz como ensinadores, como educadores, como tutores, os pais novos, os pais mais velhos, os avós, os professores da escola bíblica, os educadores da igreja, todos estão incluídos. É claro que a responsabilidade dos pais é a maior, mas todos nós estamos incluídos em dedicar os nossos filhos no caminho do Senhor. A SAF a nível nacional tem um projeto Mães de Joelhos, Filhos de Pé. E se você vier à reunião aqui na igreja quarta-feira à tarde, você vai ver, as irmãs oram por filhos que não são delas, por filhos que muitas delas elas nem conhecem, mas elas oram como se fossem filhos delas. É esse princípio que está aqui, é esse comportamento que todos nós precisamos ter. Todos nós adultos, todos nós maduros, todos nós temos a responsabilidade de dedicar os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes nos caminhos do Senhor. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, que não temos sabido como se comportar em relação a princípios e valores, a manter a identidade que o Senhor nos deu. E esse momento é um momento propício para que possamos intensificar o nosso trabalho como dedicadores de filhos ao Senhor, dedicadores de filhos no caminho do Senhor. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Quando ela envelhecer, ela não se desviará dele.
É comum, se dedicamos nosso filho, se caminhamos com ele no caminho, caminhamos com ele enquanto eles vão crescendo e nós também, e vamos envelhecendo juntos. É comum o filho permanecer no caminho do Senhor. Há exceções, há experiências que o texto não vai confirmar, mas é comum, deveria ser comum, se dedicamos nosso filho no caminho do Senhor, ele, quando tiver a idade da razão, quando ele tiver a convicção de que ele pode caminhar sozinho, ele vai entender que o caminho que o Pai o colocou é o melhor caminho para ele, o caminho do Senhor. Então, irmãos, nessa noite, que possamos dar a nossa contribuição, como adultos que somos, a todos aqueles que são mais novos, que são de gerações posteriores, e que estão aqui entre nós, e que Deus trouxe para estar conosco, que possamos consagrá-los, dedicá-los no caminho do Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa noite, porque o Senhor nos chama à responsabilidade, como adultos que estão no caminho do Senhor, e que certamente no caminho do Senhor estão crescendo, amadurecendo, estão tendo uma outra visão do mundo, que cada um de nós possa transmitir esse legado àqueles mais novos que estão vindo depois de nós, Pai. Que possamos dedicá-los, consagrá-los no caminho do Senhor, Pai. Que possamos fazer de tudo para que eles continuem no caminho do Senhor, para que eles não se desviem, para que eles não saiam do caminho do Senhor, Pai. Pai, nos ajuda a ter os frutos do Espírito, a ter a iluminação do Teu Espírito, para saber lidar com todas essas gerações, Pai, das mais novas às mais recentes, com todas elas, com as peculiaridades de cada uma delas, Senhor Jesus, que possamos saber conviver com elas, saber dialogar com elas, saber, Senhor Jesus, ser amiga delas, Pai, para que elas possam ver em nós que estar no caminho do Senhor é a nossa melhor opção de vida, Pai. Nós Te louvamos, Te adoramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.